Boa noite, boa noite. Começamos mais uma resenha de mercado, hoje número 31, dia 15 de maio, e estamos às 18 horas em ponto. Eu aqui com o César Casolari. Tudo bom, professor? Beleza, boa noite. Mais uma vez, vamos começar falando hoje, tem bastante notícia, né? Bastante coisa nova. E agora até testando um novo formato, vamos tentar ser um pouco mais direto, depois você deixa o seu feedback aí. Mas para não perder o costume, como está nos Estados Unidos, César? Vamos lá, nos Estados Unidos a gente tem dois dados importantes de inflação. Tem o dado do PPI e CPI, né? O que são essas siglas? PPI é dos produtores, CPI é dos consumidores, né? Então fica meio óbvio aí para quem não conhece, P de produtores, C de consumidores. O PPI dos produtores, ele ficou em 0,5 em abril, né? Numa expectativa de alta de 0,2, ou seja, ele veio bem acima do esperado pelo mercado, deu uma acelerada boa em relação a março, que foi 0,1% e depois revisado para 0,2%. O núcleo ficou ali por volta de 2,4%, que é mais ou menos a linha do que era esperado. Então, apesar do aumento em abril, nos 12 meses ainda continua bem estável, acima da meta do Fed, mas pelo menos não subiu, já é uma boa notícia. O CPI veio 0,3% em abril e o esperado era 0,4%, veio abaixo, ótima notícia, principalmente para pessoal aqui mais do sul que está esperando esse corte de juros dos Estados Unidos faz tempo. Nos últimos 12 meses o CPI está um pouquinho mais alto, ele está em 3,4%, né? Então ele está bem acima da meta, que é de 2%, se eu não me engano, do Fed para o ano. Ainda tem espaço ali para cair. E uma nota importante é que o Fed, né, o Jerome Powell, o chairman do Fed, né, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ele deu uma entrevista, uma declaração lá em Amsterdã, se eu não me engano foi ontem, dizendo que está menos preocupado do que estava antes em relação aos dados ali dos Estados Unidos. A inflação está indo para um terreno mais comportado, a economia dos Estados Unidos ainda está bem pujante, mas menos do que o esperado também. Então o Jerome Powell deu acho que baixou um pouco a expectativa, que estava assim bem, o pessoal do mercado estava bem apreensivo em relação aos dados americanos, em relação ao guidance lá do Fed. Não muda ainda, acho que muita coisa, mas já dá para a gente dar uma respirada, né? E a gente sente isso olhando para o mercado americano, o mercado de bolsa americano, né, que subiu bem. As reações foram mais positivas do que negativas, então significa que o pessoal entendeu ali que as notícias são boas, assim, né? Dentro do esperado e dentro do que estava vindo aí no mês de abril, que foi um mês com bastante volatilidade, deu uma melhorada. Aí estamos 15 de maio, né? Já tem metade do mês aí, já passou. Nossa, nem tinha pensado nisso. E parece que as notícias podem estar melhorando ali lá no hemisfério norte. Levemente, né? Não é nada muito direcional, mas isso já começa a dar sinais de que os juros americanos devem começar a pelo menos seguir a tendência, né? Então, se a tendência era de uma queda ali, que em dado momento a gente chegou até a pensar que poderia aumentar, então deve voltar para essa tendência de cair mais uma única vez esse ano e depois voltar a cair no ano seguinte. Isso é muito importante aqui para a gente, porque tem a questão do diferencial de juros. Enquanto os juros lá fica muito alto e o nosso fica muito baixo, quanto maior essa diferença, maior a probabilidade dos investidores investirem lá, porque o risco é menor do que fazer isso aqui no Brasil. Então isso muda bastante aqui para a gente, em questão de câmbio, questão de taxa de juros, também que se os Estados Unidos começar a demorar demais para derrubar os juros, a gente também não vai poder derrubar para não aumentar esse diferencial de juros. E também o investidor vai procurar sempre olhar para ter retornos que estejam dentro de um risco-retorno bem adequado. E aí, se isso for menor lá fora, melhor aqui para a gente. Então, também devemos ter um aumento nos ativos de risco aqui, principalmente para a nossa bolsa. E para a China está com uma guerra comercial ali com os Estados Unidos, quase que uma guerra fria, né? Então, uma hora os Estados Unidos vai lá e traz embargos, depois a China vai lá e devolve, agora fica nesse vai e volta ali. Isso está trazendo problemas para o comércio global, né? O que está acontecendo por lá? Isso, lá não é nem na China que aconteceu isso, na verdade foi agora uma tomada de decisão nos Estados Unidos, uma tomada séria de decisão, né, de aumentar os tributos em cima de produtos chineses bem específicos. Lembra bastante a era Trump ali, que ele foi o cara que começou com isso, né, a taxar os produtos chineses,
bem antes do Covid, né? E depois, quando o Biden assumiu, ele manteve essa política e agora ele vai taxar os produtos chineses em até 100%, alguns deles, né? Eles estão olhando especificamente ou mais para aço e alumínio, veículos elétricos, que a gente citou aqui em várias oportunidades, placas solares, né? Aquelas placas fotossolares lá para produzir energia e semicondutores também, que é uma coisa que eles têm ali batido cabeça bastante. Tem Taiwan no meio, tem a produção chinesa e tal. Entre todas as pessoas, quem mais agradece aí é o Musk e a Tesla, né? Que Com vão ser certeza. muito beneficiados se, de fato, os veículos forem taxados em 100%, né? Aumenta bastante a E venda a da indústria Tesla. americana, né? Aço e alumínio são matérias-primas básicas da indústria americana e isso pode ser bom para a gente também, né? Porque a gente também tem participação ali pequena, mas a gente está ali nesse mercado e a gente tem produto que não é chinês e que a gente pode fazer algo do gênero. Nosso problema mais é produzir aço, né? Minério de ferro e essas coisas a gente produz bastante. Os Estados Unidos alega que a China, o governo chinês apoia demais as próprias empresas do país e essa prática gera excesso de capacidade e preços muito mais baixos, né, artificialmente mais baixos em relação ao mundo, em muitas dessas indústrias, que seria uma competição desleal que os chineses praticam. Então, os Estados Unidos está corrigindo isso de modo unilateral, baixou essas tarifas. O que se espera por um lado, não seria aumento de preço, mas pode haver uma retaliação chinesa em relação aos produtos, né? Os Estados Unidos exporta acho, 400 bilhões para a China, importa 400 bilhões da China e só exporta cento e poucos bilhões. Então a diferença ali da balança comercial em favor da China é muito grande. Então ela vai ter bastante espaço para retaliar também, deve ser mais ou menos o caminho que ela deve seguir, né? Lembrando que a gente falou bastante disso aqui no começo, né? A nova economia pós-pandemia, né? O famoso novo normal, que é uma expressão que eu nem gosto muito, mas é de menos globalização, mais taxação, né, menos mercado livre e a formação de blocos mais geograficamente e geopoliticamente mais próximos em relação à economia também, né? Isso vai influenciar a própria economia. É um novo jeito, um novo arranjo aí do mercado mundial que parece que vai ser a tendência dos próximos tempos. Com certeza. E enquanto nos Estados Unidos a gente vê que a taxa de juros está demorando para cair, né, e estamos perdendo isso de vista, na Europa está logo ali, né? Tá logo ali. Um português veio aqui, chegou perto do Brasil e falou terra à vista. Agora a gente fala queda de juros à vista. A inflação na zona do euro está por volta de 2%, que é a taxa que eles estão ali achando bem legal. Né? O Banco Central Europeu concluiu no mês passado que tem que cortar as taxas de juros já em junho. E isso é de acordo com a ata agora da última reunião deles de abril, né? Eles declararam também que a política monetária não vai depender dos movimentos do Fed, né? Então eles estão trabalhando com os dados próprios, não estão ligando muito ali para o problema que os Estados Unidos e o Fed estão passando. E que vão, obviamente, afetar os financiamentos globais. Teoricamente, o Banco Central Europeu não deveria baixar muito a taxa para não ter esse diferencial de juros que o professor explicou, mas eles não estão muito preocupados com isso agora, a inflação deles está comportada, eles precisam baixar os juros para dar uma incentivada ali na economia também, por mais que venha crescendo a economia europeia, que a gente falou na semana passada, está crescendo 0,3%, 0,4%, é bem pouco isso. Então talvez com uma taxa de juros um pouco mais baixa, a política industrial ali e o consumo sejam um pouquinho mais favorecidos, né? Um outro ponto importante é que o índice de sentimento econômico, olha só que coisa poética aqui para nós economistas, ficou em 47 pontos, que é o mais alto desde fevereiro de 2022 na Europa. A confiança dos investidores, dos economistas, com essas perspectivas, melhora bastante. Então vai se criando um clima maravilhoso na Europa para se baixar os juros sem problemas, né, e sem contrapontos ali. Isso sim que é a independência dos Estados Unidos, né? Estão fazendo totalmente diferente do que alguns países como a gente, tem que ficar olhando muito, né? Países menores, né? Economias menos pujantes ali, a gente acaba tendo que seguir um pouco a tendência para não se comprometer ali e não ter problemas futuros. Enquanto isso, a Europa está trilhando seus próprios rumos. Não quer dizer também que isso é bom, né? Mas deixa pra gente responder isso daqui a pouco. Mas, falando em economia acelerando, economia melhorando, nossos irmãos aqui estão podendo, pelo menos, voltar a esboçar um sorriso, né? Não vou dizer que já está mil maravilhas, mas já está conseguindo, pelo menos, ter alguns motivos para avistar ali um futuro
mais tranquilo do que passaram recentemente, né? Ainda é aquele longo caminho que a gente fala dos argentinos, né? Ainda tem a gente vai botar alguns dados aqui em comparação com o que eles estavam passando e com o que é absolutamente melhor. A gente vai ver que eles ainda estão longe de um ponto bom, mas eles estão muito melhores do que eles estavam há 3, 4 meses atrás, né? Eles conseguiram, o FMI aprovou uma revisão técnica do contrato que eles têm um contrato de empréstimo com o FMI de até 44 bilhões e, de forma resumida, conforme eles vão cumprindo algumas metas, eles vão liberando algumas tranches desse valor de empréstimo do FMI. Eles conseguiram agora 800 milhões de dólares por metas cumpridas e essa foi a 8ª revisão positiva, ou seja, eles revêem as metas, conseguem, então é a 8ª vez que eles conseguem a liberação dessas tranches aí de empréstimo, né? O que eles fizeram? A inflação de abril ficou abaixo dos 2 dígitos pela primeira vez desde outubro de 23, se eu não me engano. Foi 2 meses antes do Milei entrar que a inflação lá bateu 12% ao mês. Quando ele entrou no primeiro mês dele, em dezembro, foi para 25%. E agora em abril caiu para 8,8%, sendo que em março foi em 11%. Né? A inflação anual, somado todas as inflações mensais dos últimos 12 meses, ainda está bastante alta, 289%. Mas a tendência é declinante nos últimos 5 meses, pelo menos. E eles estão conseguindo bater essas metas que tinham sido estipuladas entre o governo argentino e o FMI. Se eu não me engano, não devia nem falar, mas se eu não me engano, esse contrato é de antes do Milei até. Ele está só seguindo o que foi colocado ali. É isso mesmo? Perfeito. Então, ótimo. Estou com a memória boa, pelo menos. E aí, de forma absoluta, vamos lá, uma inflação de 8,8 no mês é um absurdo, é muito alta, né? Não é nem a do Brasil aqui nos últimos 12 meses, a gente está ali brigando com 3,6, 3,7 no ano, e eles estão com uma de 8,8. Mas, olhando no relativo, ao mês, e olhando no relativo, essa taxa vem caindo, isso é uma ótima notícia lá. Esses 800 milhões de dólares vão fazer uma baita diferença. Não é muito dinheiro, né? Se você olhar assim dentro do PIB de um país, ou como o Brasil, por exemplo, mas a comparação é um pouco desonesta, porque o Brasil tem uma economia muito maior que a da Argentina, mas já é um valor considerável ali para formação de reserva, para poder investir, para poder fazer qualquer coisa. São bons sinais, ainda estamos ali, o Milei está só começando o programa dele, e nada garante que a inflação não vai voltar por enquanto, mas já é um bom início de metas ali, né, de serem cumpridas para poder chegar numa taxa de juros, uma taxa de inflação aceitável, né, para um nível que não oprima, né, as pessoas, né, 8,8 é uma coisa absurda para um mês só. Reduzindo a taxa da inflação e também a taxa de juros, né? Então, esse aporte ali é quase que um seguro-desemprego, né? Não vai resolver a vida de ninguém, mas pelo menos evita que a situação fique... catastrófica. Exatamente, muito pior. E falando em inflação, o Brasil também teve alguns anúncios agora recentes, né? A gente viu que a inflação está relativamente controlada, dentro do esperado, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, algumas coisas, mas ainda caminha positivamente aqui para o Brasil, né? Pois é, vamos fazer a comparação. O mês de abril na Argentina, 8,8. O mês de abril para o consumidor nos Estados Unidos, 0,3. Acabei de falar 0,3. No Brasil, 0,38. Né? O esperado era 0,35. Ele veio um pouquinho acima. A taxa de março foi 0,16. Foi um excelente resultado. Abril puxou um pouquinho, então, muito por conta dos problemas que a gente teve em abril na economia global e brasileira. O que puxou nos últimos 12 meses, né, como eu falei, estamos em 3,69 de IPCA, que é abaixo dos 3,93 observado nos 12 meses anteriores. Então, ótima posição. Os maiores impactos foram em saúde e cuidados pessoais, que foi 1,16 no mês, e alimentação e bebidas, que foi 0,70. Então, só esses dois juntos já foi quase metade do índice, né? Foi 0,15 do índice inteiro. A pressão dos alimentos, acho que todo mundo está sentindo, né? É aquela coisa que a gente fala, né? Mesmo que baixe a taxa da inflação, os alimentos continuam a subir. Como eles vêm de um aumento grande nos últimos tempos, a impressão que dá é que a inflação não está baixando, mas é que a taxa de aumento está ficando menor. Essa que é a vantagem, né, de você diminuir a taxa de inflação. Então, o preço ele aumenta numa velocidade menor do que estava aumentando antes. Não quer dizer que ele vai começar a cair.
Espero que não caia, porque é problemático isso. Segunda notícia do Brasil, a gente teve 3 muito importantes, essa da inflação é a primeira. A segunda foi anunciada ontem à noite, bem depois do pregão, quase de noite já, que é a demissão do presidente da Petrobras, o Prats. Ele vinha fazendo um bom trabalho na Petrobras, a Petrobras está com bons números, apesar de ter piorado um pouquinho, e do que se esperava e das pressões que ele vinha sofrendo ali como presidente da Petrobras, né? Teve uma crise grande no começo do ano em relação à divisão dos dividendos extraordinários da Petrobras. O governo era contra, o Prats era meio a favor, acabou que ficou 50%, né? Chegaram ali no meio termo, a princípio chegou nos 50%, não sei se a gente vai conseguir, se a Petrobras vai manter isso agora com o novo presidente. E o Prats saiu bem chateado, né, da presidência. Ele disse que se sentiu humilhado, que estava fazendo estava fazendo uma boa presidência e estava avaliando até sair do PT, né? Ele é afiliado ao PT, já foi senador pelo PT e achou que se sentiu mal, não gostou da decisão. E a princípio o mercado ou as notícias davam que a Magda Chambriard seria anunciada como presidente da Petrobras. A notícia que saiu ontem foi que ele foi demitido e que ela seria a nova presidente. Hoje já temos notícias que talvez não seja ela, está meio incerto ainda, o martelo ainda não foi batido. Ela foi presidente da ANP durante o finalzinho do governo Lula, lá em 2008, e o começo do governo Dilma. Ela sofreu bastante críticas na época por ter elogiado a OGX, que era a empresa de petróleo do Eike Batista, que falsificava balanço. Depois, muita gente tomou prejuízo na Bolsa por conta dessas empresas X do Eike Batista. E ela pode ser a nova presidente da Petrobras. Vamos ver aí o desenrolar. Foi uma péssima notícia, assim, o mercado bateu muito no papel hoje. Ele abriu com quase 8% de queda e fechou acho que com 6 ou 5%. Voltou um pouquinho durante o dia. Mas, de novo, né, uma ação política na Petrobras derruba o preço do papel e traz incerteza quanto à política futura de investimentos da Petrobras, né? O que ela vai fazer? Ela vai retomar aqueles investimentos que ela fez durante o governo PT? Ela vai mudar? Tem um guidance ali, talvez, da Petrobras de ir para uma área mais verde, né? Assim, menos petróleo, mais economia, energia sustentável. Então, a gente não sabe, né? Essas mudanças assim repentinas trazem incerteza, e incerteza é volatilidade geralmente para baixo. E o problema é que isso não afeta somente a Petrobras, né? Apesar de afetar diretamente, né, ser uma maior prejudicada nesse sentido, isso acaba respingando ali por todas as empresas que têm algum tipo de envolvimento político. Então, é preciso analisar o que aconteceu historicamente, e a Petrobras é um bom exemplo disso, de como que as empresas que vão trabalhando, vão atuando de uma forma olhando para o mercado, como que ela pode ser uma empresa que age da forma correta, mas quando começa a entrar o governo, ela começa a mudar a direção. E aí, obviamente, o governo não faz isso porque quer quebrar a empresa, ele quer usar a empresa para o bem social, mas não adianta também fazer isso de uma forma que quebre a empresa e você aproveita disso por um período muito curto e depois não tem mais isso como aproveitar. Então, é importante que isso esteja sempre em mente. Lembrando que a Petrobras, uma das críticas ali do governo é que ela tem ganhado muito dinheiro e o governo queria que utilizasse para reduzir o preço do combustível, porque não precisava ter todo esse lucro. Só que quando a Petrobras, que tem o maior acionista ali, através, obviamente, não é diretamente o próprio governo, né? Através principalmente da Previ, mas que ela tem um acionista ali que é o governo, quando ela distribui dividendos, o próprio governo está recebendo isso. Então também isso é muito importante de levar em consideração, que não quer dizer que se a empresa está gerando muito lucro, quer dizer que a população está sendo prejudicada. Pelo contrário, tem que lembrar também que ela está recebendo, o governo está recebendo isso e pode usar esse dinheiro para devolver para a população. Então, é muito importante entender de fato o que está acontecendo, porque tem muitas pessoas que estão falando isso e muitas pessoas, inclusive, tendenciosas que estão falando algumas besteiras aí na internet, né? Pessoas até qualificadas. Alô, Mirela Leitão, não sei se eu posso fazer isso, mas tá falando muita coisa que não é verdade. Então, é importante olhar os números da empresa e lembrar que o governo está recebendo dinheiro através de uma Petrobras saudável. Então, isso também é importante.
E por último, a gente tem a notícia, um leve ruído aí depois da decisão do Banco Central da semana passada. A gente disse aqui que a decisão tinha sido um pouco dividida, né? Levantou-se questões sobre a decisão ter sido política ou não e tal, mas o Banco Central soltou um comunicado, né? O presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, e o Galípolo, que seria teoricamente substituto dele no Banco Central a partir do ano que vem, eles sim deram declarações ali que não era nada disso, que o Galípolo também pensou em reduzir, votar pela redução da taxa de juros em apenas 0,25, ele votou por 0,50 porque ele não queria perder o guidance que o Banco Central tinha declarado. Enfim, eles botaram panos quentes ali, dizem que não tem questão política no Banco Central para esse assunto não movimentar mais, né, não criar mais ruídos na questão do Banco Central, que é uma das coisas mais importantes, né? Assim, a confiança nas decisões do Banco Central tem que ser plena, assim, tem que ser um nível alto de confiança para ela ser mais efetiva. Não, e principalmente técnico, para ela ser bem efetiva. A gente acha que seguimos aqui com a opinião de que tudo bem, está sendo técnico mesmo. A gente viu que teve uma mudança grande em abril. O Banco Central é super cauteloso, né? O corpo técnico ele é super cauteloso em relação à redução da taxa de juros, apesar de ser uma das taxas de juros reais mais altas do mundo ainda, né? Mesmo com a inflação bem baixinha, eles preferiram não acelerar essa queda, mas pelo menos baixaram, que já é uma notícia ok aqui para o mercado financeiro e para o próprio guidance que o Banco Central tinha dado lá no começo do ano. Exato, até porque a gente tem motivos técnicos para você assumir uma queda de meio ou de 0,25. As duas questões têm. O grande problema é que os indicados pelo governo atual votaram de um jeito e os anteriores votaram de outro. Então, até que pontos também não está sendo tendencioso, né? Hoje botaram panos quentes, aquela turma não foi nada disso, veja bem, mas seguimos em frente, vamos esperar aí para que os próximos movimentos pelo menos sejam coerentes e que a direção ali seja clara e que seja seguida de forma técnica mesmo e não simplesmente para atender a políticos, mas que seja o melhor para a população. Só colocando aqui rapidinho, um pouquinho antes da decisão do Banco Central, o próprio mercado se perdeu ali na precificação da queda, né? Muita gente correu para o 0,25, muita gente continuou no 0,50, então realmente nem no mercado foi unânime essa baixa, né? Então a gente vê que por mais que tenha sido uma divisão muito certinha ali entre quem votou de 0,25 e 0,50, nem o mercado se achou ali nessa previsão, né, da taxa de juros. Tem uma pergunta aqui se a gente acha que a inflação anual uma inflação de 3,7 se não seria, não cabia cortes maiores, tá? A resposta é que cabe, tá? Então tem motivos técnicos para isso. O grande ponto principal é que quando a gente faz um corte de juros, o efeito que isso gera na economia, ele demora aproximadamente 3 trimestres. Tá, então, vamos colocar aqui um pouco menos de um ano para que você comece a perceber esse efeito. Então, a gente já está vindo de uma queda muito forte que o reflexo ainda não está aparecendo ainda, né? Tá começando agora o que foi feito no final do ano. Então, esse é um grande ponto. E outro que a gente estava falando sobre os Estados Unidos anteriormente, de novo, é o diferencial de juros. Se a gente derrubar a nossa taxa de juros para 7, por exemplo, enquanto os Estados Unidos ainda está com uma taxa de 5, praticamente a gente vai expulsar todos os investidores externos. E aí isso vai fazer com que o câmbio exploda. Se o câmbio subir muito, consequentemente aumenta a inflação. Então, ele tem uma conexão entre os fatores que vão complicar aqui para a gente. Então, não adianta a gente fazer uma coisa muito acelerada, derrubar agora a taxa de juros para 6, 7 ou 8, não importa, mas acelerar muito rápido essa queda. E isso vai fazer com que a taxa de juros futura ela suba, mesmo que a taxa de juros à vista ela caia. Então, tem uma conexão temporal ali que a gente tem que tomar um cuidado, porque se cair demais, derrubar a taxa de juros demasiadamente rápido, vai fazer com que a gente tenha que voltar a subir ela de novo daqui a pouco e o ideal é que esses movimentos sejam o mais suaves possíveis. A pressão fica muito grande na taxa atual, né? Porque a futura, o mercado vai querer mais lá na frente, porque está vendo que aqui a taxa não é suficiente para cobrir as coisas que ele precisa, né? De uma forma bem resumida, é isso. Com certeza. Mas caberia sim redução. E a nossa expectativa é que a taxa continue caindo, sim, pelo menos aos poucos. Talvez a gente veja dar uma estagnada agora, pelo menos para ter um restabelecimento. Mas, de novo, se todos os indicados pelo governo atual, que é quem deve seguir como presidente, algum deles, pelo menos, se não for o Galípolo, deve ser algum deles, que vai seguir como presidente no próximo
no próximo ano. Então, muito provavelmente, mesmo que a gente suspenda agora as quedas, volte a cair daqui a pouco. Pois é. Tá? Então, tem espaço ainda para cair também, né? Tem. Isso é importante. Tem Mas o bastante. importante é esperar os Estados Unidos também fazer esse movimento, não vou dizer que em conjunto, mas pelo menos orquestrado. E, para a gente fechar aqui a nossa resenha, temos hoje uma curiosidade aqui, né? Nosso lado cultural aqui, falando sobre essa que foi talvez a notícia mais falada da semana ali, que é a Petrobras, né? Fala um pouquinho aí, César. Trouxe 10 fatos que provavelmente você não sabia. Então não é uma curiosidade, são 10 curiosidades. São 10 curiosidades. 10 curiosidades ou 10 fatos que você provavelmente não sabia sobre a Petrobras. A primeira é: o maior centro de pesquisas da América Latina foi criado pela Petrobras. É o Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguel de Mello, CEMPES. É a maior unidade de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de toda a América Latina, sendo também uma das maiores do mundo. Essa é a primeira, sabia? Essa eu não conhecia. Eu também não conhecia. A Petrobras recebeu 4 Oscars do mercado do petróleo, olha aí. A Petrobras conquistou 4 vezes o OTC, Distinguished Achievement Award, considerado por muitos especialistas como o Oscar da indústria do petróleo offshore. Sabia dessa? Essa eu também não conhecia. Também não sabia. A empresa descobriu o pré-sal brasileiro, acho que essa a gente sabia. Em 2006, a Petrobras revelou que havia encontrado petróleo no fundo do mar, numa camada a 7 km de profundidade. Legal também, porque precisa de muita pesquisa para isso. A quarta, o Monteiro Lobato apoiava a exploração do petróleo antes da Petrobras existir. Em 1937, ele escreveu em sua obra O Poço do Visconde uma narrativa que os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo encontravam petróleo. 2 anos depois, em 1939, o Brasil descobriu o petróleo. Olha aí. Visionário, né? Esse aí é a vida imita a arte. E tem gente que fala dos Simpsons ainda, né? Pra quem Pois não leu o Monteiro Lobato. Exatamente. Já era moda. Como é que é? Tava no hype. Tava no hype antes de ser moda dos Simpsons. Nos anos 60, a Petrobras usava um personagem chamado Petrolino. Ele estrelava diversas peças publicitárias em postos de abastecimento e seu uso permaneceu até o ano de 1960. Eu vi a foto do Petrolino. Hoje ele não seria usado. Eu não sabia também. Seria... Quem é Dolinho perto do Petrolino? Putz, mas aí ia dar muito bafafá. Número 6. A Petrobras está entre as 10 maiores petroleiras do mundo. Acho que essa aqui dava para... né? Competindo com os gigantes dos Estados Unidos e da Arábia e outras regiões de muito destaque, como Rússia e etc. A Petrobras consolidou no mercado como uma das 10 maiores petroleiras do mundo. Número 7. A empresa teve a primeira presidente mulher de uma petrolífera do mundo, a Maria das Graças Silva Foster, mais conhecida como Graça Foster. Essa eu não sabia também. Número 8. O primeiro logo da empresa foi feito por um de seus funcionários, o Luiz Pepe. Ele foi funcionário da empresa e desenvolveu o primeiro logo da Petrobras em 1958. Na época, o logo era parecido com a bandeira do Brasil. Também olhei, era um triângulo amarelo escrito Petrobras em verde no meio. O de hoje é mais bonito. Aquele meio datado, mas era bonito também. Número 8. O primeiro logo da empresa, já falei. Número 9. A Orquestra Petrobras Pro Música é uma das maiores do Brasil. Ela foi criada em 72 e atualmente mais de 80 músicos participam da orquestra, que é uma das maiores e mais conhecidas do Brasil, que é da Petrobras também, Petrobras Pro Música. E não sabia também. E número 10, a última, a Petrobras criou a primeira bomba de combustível eletrônica do Brasil. A Petrobras criou a bomba T, a primeira bomba de combustível eletrônica de todo o Brasil. Parabéns, Petrobras, graças ao número 1. Com certeza. É isso? Isso aí. Eu mesmo não sabia várias delas. Também, ótimo. Então, sempre aprendendo aqui mais um pouco com o nosso momento cultural. E aproveitamos para encerrar aqui essa semana. Voltamos na semana que vem, mesmo horário, às quartas-feiras, às 18 horas, para falar um pouco mais, comentar essas notícias e como que isso interfere nos seus investimentos. Claro que a gente não consegue adaptar para todos os casos de todo mundo que está aqui nos assistindo, mas manda aqui uma mensagem, fale com a gente, que a gente tem o maior prazer de compartilhar e entender como isso interfere nos seus investimentos e no seu planejamento. César, mais uma vez, obrigado. E voltamos então semana que vem. Um abraço, até já!